Você acredita que o sofrimento psicológico é inevitável? Pare por alguns segundos e pense. Quantas pessoas você conhece que enfrentaram ansiedade, crises emocionais, depressão, insegurança, conflitos familiares ou dificuldades nos relacionamentos? Talvez você mesmo esteja passando por algo assim nesse exato momento. Talvez você acorde preocupado com o futuro, talvez você tenha dificuldade para dormir porque a sua mente não para de pensar, talvez você se sinta frustrado porque seus planos não acontecem da forma que você gostaria, talvez você carregue mágoas de situações que aconteceram há anos e que continuam produzindo sofrimento. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que desmoronam emocionalmente quando recebem uma crítica, uma rejeição, ou simplesmente ouvem um não. Mas existe algo ainda mais interessante. Muitas vezes, o sofrimento psicológico ele não aparece como uma grande crise. Ele aparece de forma silenciosa nas preocupações constantes, na necessidade excessiva de aprovação, na comparação permanente com outras pessoas, na sensação de que nunca somos suficientemente bons. Talvez ele apareça quando você abre as redes sociais e sente que todos parecem mais felizes, mais realizados e mais bem-sucedidos do que você. Talvez apareça quando um comentário negativo permanece ocupando sua mente durante dias. Talvez apareça quando você passa horas imaginando problemas que sequer aconteceram. E é justamente aqui que surge uma pergunta fundamental. O sofrimento psicológico, ele é inevitável? Diversas pesquisas em psicologia, psiquiatria e epidemiologia sugerem que a maioria das pessoas enfrentará algum tipo de sofrimento psicológico significativo ao longo da vida. Mas existe uma diferença, e ela é enorme entre sofrer e ser dominado pelo sofrimento. E é justamente essa diferença que nos leva ao conceito de imunologia cognitiva. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa expressão antes, mas ela pode transformar profundamente a forma como você compreende a sua própria mente. Vamos começar pelo início. Quando ouvimos a palavra imunologia, nós pensamos imediatamente no sistema imunológico. O nosso organismo, ele aprende a reconhecer ameaças, ele aprende a identificar vírus, bactérias e outros agentes potencialmente perigosos. E ao longo do tempo, ele desenvolve mecanismos de proteção. Em outras palavras, ele aprende a se defender. Agora, imagine se algo semelhante pudesse acontecer com a sua vida mental. Imagine que você possa desenvolver recursos internos capazes de reduzir o impacto de determinados sofrimentos emocionais. E imagine aprender a reconhecer pensamentos destrutivos antes que eles assumam o controle da sua mente. Também imagine que você possa desenvolver resistência emocional diante das dificuldades inevitáveis da vida. E é exatamente aí que nasce a ideia de imunologia cognitiva. O termo cognitiva ele está relacionado aos processos pelos quais aprendemos a pensar, aprendemos a interpretar a realidade, aprendemos a reagir aos acontecimentos e aprendemos a lidar com as emoções. Mas também aprendemos formas inadequadas de sofrer. Por exemplo, uma pessoa ela pode aprender que qualquer crítica significa rejeição. Outra pode aprender que cometer erros é algo intolerável. Outra pode desenvolver a crença de que só terá valor se for aprovada por todos. Outra pode acreditar que precisa controlar tudo para sentir segurança. Percebe o problema? Quando essas crenças se tornam automáticas, qualquer situação cotidiana pode se transformar em sofrimento. Uma crítica, ela vira humilhação, um erro vira fracasso, uma rejeição vira prova de inadequação, uma perda vira o fim do mundo. E muitas vezes acreditamos que estamos sofrendo por causa da realidade, mas nem sempre é a realidade que produz o sofrimento. Frequentemente é a forma como nossa mente interpreta essa realidade. Para compreender isso melhor, nós precisamos recorrer a três grandes áreas do conhecimento. A primeira delas são as neurociências. As neurociências, elas demonstram
que o nosso cérebro ele é plástico. Isso significa que ele muda constantemente. Cada experiência deixa marcas. Cada hábito fortalece determinadas conexões neurais. Cada pensamento repetido tende a se tornar mais automático. Imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma notícia. As duas perdem uma oportunidade importante. A primeira pensa: ah, eu falhei, sou incompetente, nunca vou conseguir. E a segunda pensa: isso foi frustrante, mas o que eu posso aprender com essa experiência? O problema continua existindo, mas o impacto emocional é completamente diferente. E isso acontece porque o cérebro aprende. Aquilo que repetimos fortalece determinados circuitos neurais. Quanto mais uma pessoa alimenta pensamentos catastróficos, mais facilmente sua mente recorrerá a eles. Mas existe uma boa notícia. O mesmo cérebro que aprende padrões destrutivos também aprende padrões saudáveis. Essa é uma das primeiras vacinas da imunologia cognitiva. Aprender a diferenciar fatos de interpretações. Agora vamos para a segunda ferramenta, a psicanálise. Freud ele observou que grande parte dos nossos conflitos não está na nossa consciência. Muitas vezes nós reagimos de forma intensa sem compreender exatamente o motivo. Você já percebeu que algumas pessoas explodem de raiva por motivos aparentemente pequenos? Ou que determinadas situações despertam medos desproporcionais? Às vezes nós não estamos reagindo apenas ao presente, nós estamos reagindo a experiências antigas que permanecem vivas dentro de nós. Uma crítica atual, ela pode despertar sentimentos de rejeição construídos lá na infância. Uma perda pode abrir feridas emocionais antigas. Uma discordância pode ativar modos de abandono. Por isso, algumas reações parecem exageradas. Na verdade, elas não estão conectadas apenas ao momento atual. Elas carregam toda uma história emocional. A psicanálise ela nos ajuda a identificar essas repetições, ajuda a perceber por que escolhemos determinados relacionamentos, por que repetimos determinados erros, por que insistimos em comportamentos que nos fazem sofrer. E quanto mais consciência adquirimos sobre nós mesmos, menor é o poder desses conteúdos inconscientes sobre a nossa vida. O autoconhecimento ele funciona como um sistema de defesa psicológica. Mas ainda existe uma terceira ferramenta, a filosofia. A filosofia ela nos ensina algo extremamente importante. Nem tudo aquilo que pensamos é verdade. Isso parece óbvio, mas poucas pessoas vivem de acordo com essa ideia. Imagine que você envia uma mensagem para alguém. A pessoa não responde imediatamente, sua mente começa a produzir interpretações. Ela não gosta mais de mim. Eu fiz alguma coisa errada, mas o que você realmente sabe? A única coisa que você sabe é que a mensagem não foi respondida. Todo o restante foi produzido pela interpretação. Percebe a diferença? Os fatos eles são uma coisa, as histórias que contamos sobre os fatos são outra. E grande parte do sofrimento humano nasce exatamente nessa confusão. Então a filosofia ela nos convida a questionar as nossas certezas. Ela pergunta: isso é um fato ou uma interpretação? Quais são as evidências? Existem outras explicações possíveis? Será que uma única experiência define quem eu sou? Toda vez que fazemos essas perguntas, enfraquecemos o poder das crenças irracionais e fortalecemos nossa imunidade psicológica. Por isso, a imunologia cognitiva não consiste em evitar a dor. Isso seria impossível. A vida continuará trazendo perdas, frustrações, mudanças, conflitos e também momentos difíceis. O objetivo não é eliminar o sofrimento. O objetivo é desenvolver recursos internos para enfrentá-los. Assim como um sistema imunológico fortalecido não impede a existência de vírus, mas melhora a nossa capacidade de enfrentá-los, uma mente fortalecida não elimina os problemas da vida, mas reduz significativamente a sua capacidade de nos destruir emocionalmente. E talvez a pergunta mais importante seja: como começar? Eu gostaria de deixar 3 perguntas simples para você utilizar sempre que estiver sofrendo. Primeira: o que aconteceu de fato?
Segunda, o que estou interpretando sobre o que aconteceu? Terceira, existe outra forma possível de compreender essa situação? Essas perguntas, elas parecem simples, mas elas funcionam como verdadeiros anticorpos psicológicos contra os pensamentos automáticos, crenças irracionais e interpretações catastróficas. A imunologia cognitiva, ela pode ser entendida como um processo contínuo de fortalecimento mental. Ela envolve autoconhecimento, reflexão, aprendizagem, capacidade crítica, regulação emocional e, principalmente, disposição de compreender como sua própria mente funciona. Porque existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Você passará o resto da sua vida convivendo com a sua mente. E quanto menos você compreender seu funcionamento, maior será a probabilidade de ser governado por pensamentos, emoções e impulsos que não controla. Mas quanto mais você compreender sua mente, maior será a liberdade, maior será a sua capacidade de escolha, maior será também a sua resistência diante das dificuldades inevitáveis da nossa existência. Ao longo dos próximos vídeos, vamos explorar ferramentas práticas para desenvolver essa imunidade psicológica. Nós vamos falar sobre ansiedade, atenção, emoções, mecanismos de defesa, crenças limitantes, hábitos mentais, neurociência, psicanálise e filosofia aplicada ao cotidiano. Porque quanto mais você compreende sua mente, menor é a probabilidade de você ser dominado por ela. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também deseja fortalecer sua saúde psicológica. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.